Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Falando do Campo, uma iniciativa da cooperativa Sicredi Pioneira RS para levar conteúdos relevantes semanalmente para você, que valoriza a nossa terra. Eu sou Adanir André Facim, gerente de negócios agro da Sicredi Pioneira RS, e hoje vou receber o presidente da nossa cooperativa, Thiago Schmidt, e o colega Marcelo Marinho, assessor de programa de sucessão rural da nossa cooperativa. Boa noite, Thiago. Oi, Adanir, boa noite, colega Marcelo também e todos associados da nossa Sicredi Pioneira que vão acompanhar esse programa de hoje, com certeza com muita informação importante e conhecendo um pouco mais do nosso programa de sucessão rural familiar. Certo, boa noite, Marcelo. Boa noite, Adanir, boa noite ao presidente Thiago e a todos que nos assistem também. É um grande prazer estar iniciando também essa caminhada junto com esse grande time do Programa de Sucessão Familiar, chegando neste ano aqui para agregar também nessa caminhada de conhecimento e de partilha, então, dessa questão do nosso grande programa que nós vamos apresentar, né, esse nosso programa muito importante que iniciou lá em 2017, e aí com turmas que já finalizaram esse nosso curso, e aí um pouco dessa trajetória, desses módulos, e como o programa se desenvolve dentro da Sicredi Pioneira. Então, até eu ia convidar agora, né, presidente, para nós fazer esse bate-papo, né, nós fazendo essa interlocução aí, para o nosso presidente Thiago comentar um pouco dessa questão, de como surgiu o programa lá em 2017, como você pensou, né, um pouco desse histórico do nosso jovem programa, que de grande sucesso, e também um pouco dos seus objetivos. Pode ser, presidente? Pode, claro. Nós preparamos um material hoje com bastante carinho, né, com bastante amor, inclusive visitando as propriedades que concluíram o programa. E o objetivo dessa noite é também compartilhar todo esse conteúdo com todos aqueles que nos assistem. Na verdade, o programa ele nasce em 2017, em agosto de 2017, já dentro do mapa estratégico da cooperativa, que definiu também naquele ciclo de que o agro era um negócio altamente estratégico, e em função disso, e junto com o agro também foram outros segmentos colocados como energia solar e turismo, por exemplo, para que os associados entendam, e nós entendíamos a importância do agro, até pela formação da cooperativa, sua constituição lá em 1902, e toda a importância que o agro tem para a nossa região. E muitas vezes a gente assiste o agro na TV ou noticiários e encontra aquelas grandes propriedades rurais, né? Mas aqui na nossa região a gente costuma brincar, Marcelo e Adanir, de que com 20 hectares já é um latifundiário, né? E dentro desses 20 hectares ainda desça um penhasco, barranco e pedra, né? Então, a gente precisa entender, conhecer e respeitar um pouco a história dessas propriedades e dessas famílias. Aliás, acho que respeito é a grande palavra que resume o programa de sucessão rural. E quando a cooperativa, naquela época, tinha, em 2017, 17% para 18% do mercado agro de toda a região e colocou o agro como foco estratégico pela importância que tem, uma das primeiras dores que nós sentimos foi justamente perceber que muitas propriedades dos nossos associados estavam acabando, estavam encerrando, estavam fechando. A gente tem uma expressão muito triste, mas é que para algumas propriedades só falta esperar o pai ou a mãe morrer porque não tem sucessão estabelecida. E como é que tu vai trabalhar crescimento de um mercado se o mercado não vai existir mais? Então, a cooperativa criou naquela oportunidade, em 2017, um painel agro envolvendo especialistas da área de relacionamento com associados, especialistas do ramo agro, os gerentes de negócio, a equipe de crédito. E nós entendemos de que não adiantava ter produto, não adiantava ter crédito, não adiantava ter conhecimento se não houvessem mais as propriedades. E daí sim surge, em agosto de 2017, a primeira turma com 25 famílias do Programa de Sucessão Rural Familiar. E eu lembro que na época foi uma alegria que a gente ainda brincava que a única condição era que toda a família participasse, né? Porque os filhos também fazem parte da família,
A mãe também faz parte da família. E a primeira foto que a gente tem, o Adanir deve lembrar, tem criança de colo, tem pessoas de mais idade, tem todas as famílias ali compartilhando. E tem muitas histórias que vamos deixar mais para frente, para depois, mas é assim, dentro desse ambiente que nasce o programa de sucessão rural da Sicredi Pioneira. Acho que por respeito a todos os antepassados e por respeito à nossa comunidade também, porque não tem como construir uma comunidade melhor, que é o propósito da Pioneira, sem que o agro esteja representado e sendo valorizado, tendo o respeito que merece. Perfeito, então, presidente. Muito bem. E agora eu convido, né, o presidente sabe, o Adanir também, enfim, toda a nossa equipe, eu convido para que a gente assista um pequeno corte de um vídeo que nós fizemos há pouco tempo, até um pedido do Painel Agro, né, para divulgar integrantes e membros de famílias, daquilo que o presidente acabou de dizer, que acabaram de concluir, então, da turma 1, da primeira turma do programa e da segunda turma, né, um depoimento e a preocupação daquilo que o presidente Tiago acabou de trazer, né? Como é que nós vamos trabalhar algo se o agro, por exemplo, em muitas famílias está terminando? Então, vocês vão ver que essa preocupação também é das famílias. Então, convido todos a assistir esse pequeno recorte do nosso vídeo, do nosso programa. 70% das propriedades vão morrer, vai virar chácara, porque os filhos foram embora. Eu tenho dó de ver essas terras aqui, esses lugares que eu nasci, me criei e vi produzindo, e a maioria dessas propriedades estão sendo abandonadas, está sobrando ninguém aí. Eu não sei se vai ter outra geração após a da Bárbara. Daqui a pouco nós vamos ser pessoas em extinção. Algum momento nós vamos ter valor de novo. Eu acredito que dos dois principais empecilhos para a sucessão rural são a falta de diálogo entre a família e também a penosidade do trabalho que tem na propriedade. Então, a partir do momento em que um jovem não tem espaço, né, dentro da família, tanto na questão de implementar novas ideias, como também na divisão dos lucros e das despesas, o jovem acaba não se sentindo inserido nesse processo. Primeiramente, eu não gostei, porque a Vanessa fez a faculdade, fez biologia, e agora a conquista vai cair na roça. Eu não compreendi isso bem direito, né? Estudando, fazendo faculdade, ir para a roça era meio estranho para mim. Bom, colegas, como é gratificante, né, e ao mesmo tempo comovente, né, a gente acompanhar essas declarações de alguns de nossos associados, né, dos vários campos de atuações que a gente tem, né, não só de uma localidade, né, mas me chamou bem a atenção a primeira declaração do primeiro produtor, né, e da questão, assim, de ver que tudo aquilo está se acabando, ou até mesmo o senhor, né, logo na sequência que colocou, quem sabe um dia seremos mais importantes, né. E realmente, hoje a gente para assim, para analisar a nossa atualidade, enquanto temos essas pessoas, esses perfis junto da gente, como a gente se sente tranquilo naquela questão, analisando assim, o nosso alimento está garantido em nossa mesa, né? Mas futuramente, como será? Então, com certeza vai ser um assunto que a gente vai ter bastante debate, bastante ideia, né, para se trocar, né, nessa nossa conversa, né, mas eu também não vou me estender muito aqui, vou passar a palavra, então, ao Marcelo, ao Thiago, que vão dar seguimento a esse bate-papo aí, então. Muito obrigado, Adanir. Exatamente nessa linha, né, a nossa grande preocupação como programa é, literalmente, auxiliar e estar próximo dentro dessas grandes preocupações, como essas nossas famílias queridas nos trouxeram, como o nosso querido Paulo Ludwig, né, lá de Santa Lúcia do Piauí, a família Potratz, né, da linha Brasil, né, nós temos a questão também de outras, da família Benetti, a família Greff, que nós vamos ver alguns recortes e vídeos que também estão contemplados aí. Naquela grande preocupação, né, que nós temos, que nem o presidente trazia, o grande exemplo antes da questão, tanto lá, né, a questão de agro, muitas questões assim de exportações, enfim. E as nossas propriedades, né, pela questão de exploração imobiliária, por uma série de situações que nós acabamos tendo
né, que refletir e repensar, que às vezes, muitas vezes, pelo desconhecer ou por não ter um grande acompanhamento, acabam se perdendo no caminho, por não ter uma sucessão rural, e muitas vezes por não sentar, né? Porque muitas vezes a gente acaba juntando e misturando família com negócio, né? E na nossa questão da agricultura, nas nossas propriedades, nós trabalhamos, né? Na verdade, ela é uma grande empresa, mas nós trabalhamos em família, né? Então, por isso essa questão da agricultura familiar, dessas nossas propriedades aqui. Então, a gente tem esse grande conhecimento. E o programa ele vem para ser literalmente esse instrumento de mudança. Como um instrumento de mudança? Porque nós vamos chegar e começar a elaborar e a participar nesse diálogo, né? De levantar essa demanda e essa temática através de conteúdos mobilizadores, né? Então, esses módulos, na verdade, são conteúdos organizados, sim, que vão auxiliar e muito nesse olhar de profissionalizar essas propriedades. E aí, gente, vocês interpretem muito bem isso, tá? A gente não quer ensinar. Nós sabemos que o nosso agricultor, ele tem grandes aprendizagens e grandes saberes. Nós queremos entrar como programa para agregar, para estar do lado, para poder estar junto, dar a mão e nós seguirmos juntos naquele propósito que nem o presidente nos trouxe, né, de juntar e construir comunidades melhores. E aqui com um olhar muito focado na questão da agricultura. Então, essa é a grande ideia, né? Convido o presidente Tiago, por favor, para tratar um pouco dessa questão que a gente tem desse histórico, dessa estrutura da sucessão rural, que o senhor já comentou um pouco, né, dessas nossas turmas, um pouco dessa nossa caminhada e também desses nossos objetivos que nós temos dentro do nosso programa. Pode ser, Tiago? Claro. Ô Marcelo, tu trouxe assim na tua fala alguns pontos bem importantes e que eu queria destacar eles, que de fato são aquilo que a cooperativa acredita. A primeira questão de que o programa não vem para ensinar nada, mas o programa ela sim uma ferramenta de... E a família, a Ana Benetti traz isso na fala dela e eu queria compartilhar um outro fato com todos que nos acompanham nesse momento, né? Nós tivemos agora, nos últimos dias, a celebração do Dia dos Pais, e eu falei isso na abertura. Em 2019, a Sicredi Pioneira recebeu aqui em Nova Petrópolis 3.000 visitantes, 3.000 pessoas que vêm até Nova Petrópolis de todas as regiões do Brasil para conhecer a história da cooperativa, os principais indicadores, o modelo de gestão que a cooperativa tem, né? O papel do associado, a participação do associado na gestão, os coordenadores de núcleo, que são atores importantes nessa gestão, o conselho de administração, como todos trabalham para a construção do mapa estratégico, de quais são os objetivos da cooperativa, o que nós queremos da nossa cooperativa para os próximos anos, e os programas sociais. Então, esse é o todo que é apresentado por nós. Mas tem dois momentos sempre que são muito emocionantes. O primeiro deles, ou um deles, é o do Fundo Social. As pessoas saem mexidas demais com o impacto que o Fundo Social tem nas nossas comunidades. E o outro é o Programa de Sucessão Rural Familiar. E normalmente, eu costumo trazer para essas visitantes, e eu gostaria de compartilhar hoje com vocês essa história, de que em 2019, no início do ano, nós recebemos aqui na Pioneira uma cooperativa, uma turma de jovens, de 22 jovens, entre 14 e 17 anos de idade. Marcelo, repara a idade, 14 a 17 anos de idade, de uma cooperativa agro aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e eles eram alunos do Jovem Aprendiz do Campo, e os pais deles, todos produtores agro, de uma cultura muito nobre, muito conhecida por todos, e a gente sabe o quanto é uma cultura muito, muito tradicional, que é da cultura de uva, de uma cooperativa vinícola. E eu perguntei para aqueles jovens quais deles tinham certeza já de que seguiriam o legado dos seus pais. E quando eu terminei essa pergunta, ficou um silêncio na sala. Eu achei que 10, 15 ia levantar a mão, assim, ninguém levantou a mão, deu aquele silêncio estranho, né, Marcelo? E estranho. Daqui um pouco uma menina levantou a mão. E no que essa menina levantou a mão, um outro rapaz também levantou. Eu acho que ele estava esperando alguém levantar para não ser o único da sala, né? É muito triste isso.
é muito triste porque de 22, só 2 sabiam que iam continuar a atividade dos pais. Por isso, a fala dos nossos associados mostra que ele tem razão e talvez seja até mais que 70%, né? E na oportunidade, nós tivemos o depoimento de 2 jovens, nossos filhos de agricultores da Pioneira, que participaram do programa e falaram, não por acaso, a mesma coisa que a Ana comentou, a Ana Benetti, lá de Canela, de que o que falta é diálogo. Então, ninguém vai ensinar como plantar, como colher, como produzir, como vender. Na verdade, a gente traz métodos depois, tu vai explicar como é que funciona, quais são os módulos do programa, mas é uma oportunidade de famílias diferentes, que muitas vezes não têm nada em comum, sentarem juntas na mesma sala e compartilhar angústias, compartilhar dores, compartilhar sofrimentos, porque a gente sempre acha que o nosso filho é o que mais incomoda, ou a nossa filha é a mais preguiçosa, ou o nosso pai é o mais cabeçudo. Mas quando a gente se reúne numa sala com outras famílias que também têm pessoas, a gente vê que as outras famílias também têm isso. E esse compartilhamento talvez seja o maior presente que o programa entrega. Eu falo isso de propriedade porque eu participo de alguns módulos, eu visito as propriedades, vocês sabem o quanto eu sou engajado nessa pauta, então a gente fica feliz em enxergar isso e tu vai entregar isso, né, Marcelo? Tu vai mostrar depois o impacto do programa nessas famílias que foram até o final. Então, no primeiro ano foram 25, em 2018 mais 25, e em 19 a gente iniciou com mais 22 famílias. Claro que a pandemia acabou retardando um pouco, atrasando esse processo. No início a gente estava bem perdido, não sabia como fazer. Eu acho que é uma vulnerabilidade, faz parte, a gente não precisa ter a resposta pronta para tudo, né? Mas a gente conversou com as famílias e todo mundo entendeu que podia se continuar. Então, nós temos muito orgulho de todas as famílias que acreditaram no programa e que levaram o programa até o final. Não só o orgulho, como também o contato até hoje, as trocas, e essa geração de vínculo é algo muito, muito rico e muito importante para nós da Sicredi Pioneira. Muito bem, presidente. Muito obrigado aí pelo grande recorte e as contribuições. E eu acho que para ilustrar essa fala do nosso presidente Tiago, eu vou convidar para nós assistir mais um trecho de um vídeo da nossa família Ludwig, lá de Santa Lúcia do Piauí. Vamos lá, aguenta coração. Lá. Aguenta coração. Eu fiquei ali um ano, quando eu fiz 18 anos, eu entrei pro quartel, né? Aí fiquei um ano no quartel, depois voltei para casa de novo. Depois que eu voltei, aí a gente entrou no curso da associação e começamos a construção do chiqueiro novo lá, do galpão novo. Como nós queremos segurar nossos filhos aqui, nós tínhamos que aprender um pouco mais de como lidar com eles para segurar eles aqui. E para nós foi muito bom. Gente, vocês estão vendo, né? Isso são recortes, né, presidente Tiago, que nós vamos chegar depois nos finalmente. Esse é o início dos vídeos, né, para vocês compreenderem a grandiosidade do programa. Então, como a dona Andréia Ludwig comenta, vocês viram como é que nós vamos manter nossos filhos na propriedade? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Né? Então, nós agora, eu até vou pedir para nós passar para o próximo slide, para nós comentarmos, eu acho, né, presidente, já para os módulos, né? Pode ser, porque os módulos acabam, né, Marcelo, reforçando ali os objetivos, porque, na verdade, a gente sabe que uma coisa é a família, a outra coisa é o negócio, é a propriedade, mas que muitas vezes elas acabam se confundindo, o dinheiro está no mesmo bolso, né? E uma das grandes entregas que está ali nos objetivos é trazer a gestão para dentro da propriedade. E daí entra a primeira questão do diálogo que o curso trata, que é a definição das atribuições de cada membro da família e a remuneração por essas atribuições. E isso não é uma exclusividade, Marcelo, só do agro. Eu passei por sucessão familiar na empresa da minha família também, e muitas vezes eu dizia, pai, como é que a gente faz, né, os salários, honorários, a divisão, o pai ia recebendo e ia botando no bolso, né? E dele batia a mão no bolso. Eu não sei se o pai de vocês também fazia isso. Meu pai batia a mão no bolso e dizia assim, o que está aqui no meu bolso é da família. Eu disse, eu sei, pai, mas está no teu bolso. Como é que a gente se organiza, né? E o meu pai foi muito inteligente, Marcelo, porque o meu pai começou a definir o papel de cada filho, o que cada um tinha que fazer, quais eram as responsabilidades,
qual era o percentual sobre o faturamento que cada um receberia, qual era a renda fixa ou a renda variável, e não muda. Na propriedade rural a gente pode fazer a mesma coisa. Então, claro que entra antes a gestão do caixa, de separar as despesas do que é da propriedade e o que é da casa, porque muitas vezes a gente diz que o negócio não dá lucro, mas dá muito lucro, só não é medido da forma correta. Então, o programa ele ensina como fazer essa avaliação dos custos, o mapa de localização dos custos e principalmente também como definir o papel de cada um. No que nós temos definido o papel de cada um e a remuneração de cada um, o filho também se sente parte, se sente mais engajado e eternamente mais comprometido, né? E os pais acabam vendo que isso é bom e acabam, aos poucos, né? Não tem uma receita, né, Marcelo? Acho que vai ter mais vídeo para frente que vai mostrar. Tem pais que soltam mais rápido, tem pais que vão soltando aos pouquinhos a corda, mas cada família tem a sua velocidade, tem a sua forma de relacionar, mas eu acho que essa é uma das grandes primeiras entregas do programa e que tu pode aí exemplificar a partir dos módulos que são administrados. Isso. Então, pessoal, para quem não conhece assim essa questão de como está organizado o nosso programa, ele é dividido em módulos, né? Ele tem uma duração de 2 anos, em média duram 2 anos esses nossos trabalhos, mas não são módulos que eles duram 3 horas, e eles são organizados geralmente nas propriedades, né? Que foi uma receita de sucesso, né, Tiago? De ser feito dentro das propriedades, porque ocorre o quê? Ali sim acontece literalmente a troca entre os agricultores, entre as famílias, né? Não só de conteúdos, mas sim de uma série de questões, inclusive nos grupos de WhatsApp, inclusive receitas, né, presidente, de cuca, de bolo, acabam rolando por aí. Mas, enfim, é um programa, gente, interdisciplinar, certo? Nós envolvemos várias áreas do conhecimento, da área da economia, da agricultura, da psicologia, da comunicação, e entre outras áreas também, né? Então, e é uma construção processual. Então, esses processos, eles estão organizados para que haja uma compilação reflexiva de conhecimento. Por exemplo, no nosso módulo 1 existe a sucessão em empreendimentos rurais. O que isso acaba refletindo? E eu vou trazendo aqui, gente, é a ponta do iceberg, certo? Aquelas montanhas de gelo que andam passeando pelo mar, 99% delas estão submersas, né? Então, eu vou trazer só uma ponta para quem tem interesse, quem gostou da ideia, começar a pensar e se resolver a participar depois, né, presidente? Depois a gente faz um convite especial, né? Porque eu acho que os vídeos vão deixar muito mais claro isso. Então, esse primeiro módulo, ele trabalha muito essa questão do planejamento da sucessão, a promoção do diálogo e uma série de outras questões. O módulo 2 traz liderança, comunicação e empreendedorismo. Então, trabalha o quê? Esses conceitos da importância de ser um bom líder, né? Quem é um bom líder? Esse aperfeiçoamento da comunicação, né? E essas características que um empreendedor deve ter no século XXI. O módulo 3, então, traz essa gestão de custos de produção, que é para nos auxiliar a colocar um pouco mais a nossa propriedade em números, para nós sabermos, né, o quanto de capital nós temos, quantos nós gastamos, e começa com o balanço patrimonial, para ver o que nós temos de valor já dentro da nossa propriedade, né? Então, metodologia de gestão de custos, indicadores econômicos, para que a gente literalmente faça isso, dentro daqueles objetivos que o presidente Tiago trouxe, né, de nós conhecermos as realidades econômicas do nosso negócio, porque nós temos uma grande empresa nas nossas mãos, né? A nossa propriedade rural, certo? O quarto módulo, então, trabalha muito a questão da motivação e da cooperação para nós, as diferenças de comportamento, essa questão da visão sistêmica, o que é visão estratégica, né? Essa visão inovadora, olhando para o futuro, né? Organizando essa questão do protagonismo, de dentro da nossa propriedade a gente conseguir vislumbrar os nossos projetos e organizações futuras, né? O quinto módulo, então, é a gestão da qualidade em propriedades rurais. Para quem já conhece, é implantado diretamente aquela metodologia japonesa dos 5 S's, né? Que foi adaptada e organizada para dentro da questão da agricultura, que é o descarte, organização, limpeza, higiene e ordem mantida. Então, é como organizar e deixar a nossa propriedade 100%. Esse é um módulo que todos os que participaram gostaram muito, né, presidente? Gostaram muito, porque conseguiram ver e vislumbrar
quantas coisas, né, se tinha na propriedade que acabavam mais atrapalhando do que auxiliando, né? Marcelo, aí tu traz duas coisas importantes, porque na gestão de custos a gente vai olhar por cultura, e você sabe o quanto a nossa região é rica em diversidade de culturas. Nós temos na carteira agro da Sicredi Pioneira mais de 60 culturas e variedades de produtos de hortifruti e outros ramos mais. E o legal é que a gente começa a misturar os módulos. Por quê? Pela fato de estar famílias diferentes participando na mesma sala, as propriedades vão ver, inclusive dentro da gestão da qualidade, que tem algumas coisas que estão atrapalhando no meio que tinha que tirar do caminho para não atrapalhar. Mas aquilo pode ser útil na propriedade de uma outra família. Então começam a existir essas trocas. E dentro da gestão de custos, a gente percebe o quanto algumas culturas poderiam ser inseridas no que eu chamo de matriz econômica da propriedade, que é tudo que tu tem na tua propriedade que produz riqueza. E muitas vezes ela está desenhada para, por exemplo, receber alguma produção de tomate, ou de pimentão, ou de mel, sem muito esforço, sem muito investimento, mas tu não tem conhecimento, mas ali na turma tem alguma outra família que tem. Então isso, eu não estou inventando isso, né, Marcelo? Eu estou trazendo exemplos de coisas reais que aconteceram nas outras turmas de trocas de conhecimento na gestão ou na colocação de algumas culturas, que fez com que se reduzisse o custo, se melhorasse o ambiente, o espaço físico, e ainda começasse a ter uma renda com baixo investimento, uma renda nova, que estava ali caindo de maduro, mas que ninguém viu. E por que isso não acontece? Entra no módulo 2, que é o da comunicação, né? A gente sabe o quanto existe a dificuldade da comunicação, de colocar para fora o que a gente está sentindo, e é engraçado, porque nós também vimos isso nas aulas. A gente faz algumas dinâmicas, eu não vou entregar aqui, mas, por exemplo, no último módulo teve uma aula que a professora pediu para que as famílias mostrassem os seus dotes artísticos. Qualquer um, podia ser poesia, leitura, música, dança. Então, teve família que apareceu pilchada e dançou para a turma, teve pai que puxou o violão que estava guardando há anos dentro do armário, e os filhos ficavam olhando assim, pai, eu não sabia... O filho não sabia que o pai era um talento artístico, né? Isso é algo triste, porque são coisas boas da vida que a gente vai perdendo com o tempo. E o programa, ele meio que tira o cobertor de cima disso e mostra, a gente pode ser feliz, pode trabalhar, tudo junto, não precisa ser... A gente não precisa ser sério para mostrar que é importante, né? O importante é ser sério nos momentos importantes. Então, até isso ajuda, porque as pessoas acabam facilitando o seu modo de comunicação e, com isso, agregando mais renda e qualidade de vida para a propriedade. Então, por isso que é transversal os módulos, né? Exatamente, presidente, exatamente. E aí a questão a própria dessa... Porque o programa, ele vem para nós pensarmos, refletirmos sobre, olharmos com outros olhos para as nossas propriedades, mas é para literalmente vislumbrarmos uma melhor qualidade de vida, né? E aí esses artistas também acabam despontando, né? Muito bem. E o sexto módulo, qual é? Vamos pular essa tela? Vamos lá. O sexto módulo são as tendências de mercados agrícolas e agroindustriais, que aí entra também, né, presidente, nessa questão, que um grande cuidado que se teve com esse módulo é olhar para as grandes cadeias produtivas dentro da área de abrangência da Sicredi Pioneira. Opa, eu esqueci meu chimarrão. Aceito, pode passar aí depois. Né? Então, dessas cadeias produtivas que nós temos, que é a questão do frango, da suinocultura, do leite, a questão das frutas e das hortaliças, né? Mas não quer dizer que sejam só estas, né? Esse módulo, ele vai se adaptando conforme a realidade da turma, porque o objetivo é literalmente auxiliar nessa grande caminhada, assim, para se compreender. Essa questão dos impactos financeiros, do PIB, fatores que influenciam nessa questão de oferta e demanda, de preços. Então, é um olhar sobre os nossos produtos e abrir também um olhar, aquilo que nós falávamos de vislumbrar, por que não?
outras formas de ganhar dinheiro, enfim, dentro da propriedade, cultivando novas culturas, ou partindo lá para a piscicultura. Então, olhando com outros olhos essa ideia de ver, de inovar e de repensar, sempre pensando no melhor e na qualidade de vida da família. Também na qualidade e na questão de ganhar mais economicamente, né, pensando nessa questão financeira. Aqui, Marcelo, é importante porque não é só as culturas da nossa região, mas, por exemplo, soja não é uma cultura tradicional da nossa região, vem sendo agora para os campos de cima ali de Anarrec em diante, mas o quanto o preço da soja ou o preço do dólar, né, o quanto o câmbio impacta no preço da soja ou o consumo mundial desse produto, quais são as tendências e o quanto ele pode impactar, por exemplo, na alimentação de suinocultura ou de aves ou toda a produção que a gente tem. Nós faremos investimentos conhecedores disso, já prevendo isso, que é diferente da gente fazer as coisas sem saber o que pode acontecer. Nessas horas eu gosto de lembrar uma frase simplesinha que o padre Amistad, que é nosso fundador da Sicredi Pioneira, dizia lá antes de 1900, durante a constituição do Bauernverein, que era a Associação de Agricultores, em 1899, e ele dizia assim: sem conhecimento não há horizontes. Sem conhecimento não há horizontes. Então, o que adianta a gente estudar, a gente organizar, a gente mudar, se daqui um pouco vai haver uma mudança muito forte no mercado, né? É importante a gente estar ciente de tudo que acontece no mercado, e tendência de mercado é um dos módulos mais importantes e é um dos módulos que mais prende atenção e mais tem perguntas e participação de todos os alunos. Esse é um módulo que eu sempre gosto de participar também, porque ali as pessoas se soltam, porque é uma conversa boa, todo mundo tem interesse por essa pauta e é um dos módulos mais incríveis que a gente tem nesse curso. Exatamente, né, Tiago? E aí a gente traz um profissional de excelência, que é um economista, que faz essa análise dentro de todas essas áreas. Por exemplo, outra questão que vem crescendo muito na nossa região é o gado de corte. E aí essa ideia, né, que tu trazes da questão da soja, ela influencia tudo, né? Então essa questão de alimentação, valores, por que isso está, qual é a previsão, qual é a tendência, se vai subir, não vai, por que, o que influencia? Então é um módulo bem importante, como o Tiago nos traz. Outro módulo também que é muito importante, que o pessoal gosta muito, que as famílias elogiaram muito depois nas nossas avaliações, né? Porque a gente faz sempre depois essa escuta também para ver, né, reavaliar, para inovar também, né, a gestão do tempo, né, porque às vezes a gente diz, gestão do tempo, a gente se organiza lá em casa dessa forma ou daquela outra. Não, a gestão do tempo, gente, ela é muito importante. E aí quem participou dos módulos sabe daquilo que nós estamos falando, porque a gestão do tempo, ela difere, porque nós temos lá uma organização de poder organizar o que é importante, o que é circunstancial e o que é urgente. O que é urgente, a gente já sabe que estamos atrasados. Então, nós estamos sempre correndo atrás da máquina. Então, o importante é sempre nós podermos nos organizar e, dentro dessa questão do tempo, saber o que nós temos que fazer para não perdermos tempo, né? Porque às vezes a gente diz, perdemos tempo nisso, naquilo, e a gente acaba depois sacrificando o nosso lazer porque a gente não soube organizar a questão do nosso tempo, né? Então, é um módulo que auxilia muito também. O oitavo módulo, que são os indicadores econômicos para propriedades rurais. Então, aqui se trabalha muito essa questão de colocar a propriedade também em números, né? O que é margem líquida, o que é margem bruta, o que é o meu lucro, qual é a fórmula que eu faço para compreender qual é o meu lucro, né? A questão da lucratividade, o que é rentabilidade, né? Essas relações de custo-benefício. Então, é todo esse trabalho que é visto dentro desse módulo, certo, gente? Eu estou trazendo assim, como eu disse antes, o superficial. A ponta do iceberg. A ponta do iceberg, exatamente, presidente, exatamente. E o nono módulo, gente, então, é as boas práticas de gestão dentro das nossas propriedades, que nada mais é do que uma apresentação e trocas dessas construções realizadas durante esses módulos, né? Todas essas aprendizagens dentro do programa de sucessão rural familiar da nossa Sicredi Pioneira. Então, assim, para quê? Para que dentro dessas questões todas ocorra para que se multiplique as experiências, né? Essas experiências exitosas. E aí sim também, né, presidente, a gente tem partilhas maravilhosas de construções fantásticas que nós temos, por exemplo, de produtores que muitos, né, a gente tem depoimento disso, que inclusive vão participar em futuros programas aqui do Falando do Agro,
que estavam para desistir da propriedade, estavam para abandonar, e depois acabaram fazendo grandes investimentos, porque o programa abriu esses horizontes, compreenderam da potencialidade que existia na sua propriedade, e hoje estão economicamente muito bem, com uma rentabilidade excelente dentro das suas propriedades e, principalmente, muito felizes. Muito felizes. Com a participação dos filhos, né? Os filhos ajudando, fazendo os investimentos, porque, principalmente com a provocação dos filhos, casos reais, né, Marcelo? Mas ao invés de abandonar a propriedade ou a atividade da propriedade, o que já era uma decisão tomada por esses agricultores, a gente tem vários casos, os filhos participando junto no programa e chamando os pais, dizendo: pai, é isso que eu quero para mim, eu me achei, eu gostei, e eu tô junto contigo, vamos juntos. E daí o pai e a mãe revertendo e passando a ter hábitos de conversa, né? A gente assiste isso em muitas falas, muitos depoimentos. A gente começou a organizar momentos de transparência em família. Hoje, qual é a nossa agenda? O que nós vamos fazer? Só que para a gente saber o que é urgente ou o que é importante, a gente precisa saber quais são as nossas reais atividades. Porque normalmente tudo é urgente e importante. E se prestar atenção, né, Marcelo? Tu falaste em 2 anos, 9 módulos de 3 horas cada em 2 anos, deu para perceber como é tudo muito bem espaçado, justamente em respeito à agenda que cada produtor tem nas suas propriedades, né? Para que não seja algo que tenha que abrir mão da propriedade para fazer o curso. Ou seja, é algo que é facilmente encaixado e que, com o tempo, a ideia é justamente fazer com que sobre mais tempo para o produtor, para sua família, para que possa, inclusive, começar a planejar melhor momentos de lazer em função de ter uma atividade econômica mais organizada. E esses depoimentos a gente tem, inclusive, de famílias que fizeram a robotização da ordenha, né? Não é nem automatização, é robotização da ordenha, e é tudo controlado pelo celular, né? Os filhos fazem o controle. Me contaram uma história uma vez que uma filha mandou uma mensagem para o pai, assim, ela estava na escola: pai, a vaca 63 faz 8 horas e meia que ela não passa na ordenha, toca ela lá na máquina, que senão vai complicar a nossa produtividade, né? Esse envolvimento dos filhos, eu acho que não tem dinheiro que pague para um pai, sabe? A gente sente essa emoção na fala dos pais, e eu acho que a gente conseguindo trazer mais famílias para participarem desse programa é uma forma da gente fortalecer e respeitar mais ainda o produtor rural, para que a gente não seja, como um associado nosso disse, né, ali da Linha Brasil, pessoas em extinção. De todos os vídeos que eu assisti, essa para mim foi a expressão mais forte, que mais, não é nem me tocou, mais me machucou. Seu Flávio Potratz. O seu Flávio, ele foi muito feliz nessa fala dele, né? Então, apesar de ser uma fala triste, mas ele tem verdade por trás disso que ele fala, né? E nós não queremos pessoas em extinção, nós não queremos segmentos em extinção. Não há como construir comunidades melhores sem que o agricultor faça parte, e mais importante ainda, sem que a agricultura familiar faça parte dessas nossas comunidades. Porque hoje, Marcelo, tu falaste antes em horizonte, ou de valorizar a cadeia, o produtor tem que ser mais valorizado, concordo, mas vamos entender que a maioria da população não está no meio rural, está no meio urbano, e a gente enxerga o alimento no supermercado, não é na propriedade. Então, as pessoas não conseguem ter a real dimensão de que isso é fácil ou é difícil, vai bem ou vai mal. Porque hoje nós temos a facilidade, olha, quando a gente fala em programa de sucessão rural e qualidade de vida, e é uma provocação que eu faço há anos, inclusive nas assembleias da cooperativa, em alguma circunstância eu perguntava assim, levanta a mão na assembleia lá, 400, 500, 600 pessoas, quem é produtor rural? E o mais divertido era em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias, nas grandes cidades. Às vezes tinha 2, 3, 4 que levantavam as mãos. E eu depois dizia, agora levanta a mão quem depende de produtor rural para sobreviver. E daí dava aquele silêncio e todo mundo levantava a mão, tinha alguns que davam um sorriso. Todos nós dependemos do produtor rural para sobreviver. Só que hoje, para nós, a qualidade de vida que o meio rural proporciona não é só para quem está no campo, é para quem está na cidade também.
E a gente precisa se dar conta disso. Porque para nós é muito bom e barato ir no mercado da esquina e comprar frutas, verduras, legumes fresquinhos e é em conta, barato. Não vamos reclamar do preço desses produtos. Porque pode ser que é caro, mas se não fosse o nosso produtor aqui na nossa região produzindo, eles teriam mais ainda o custo logístico. Eles viriam de outras regiões do país. E quanto é que custaria uma alface, por exemplo, vinda de São Paulo? Quanto ela custaria chegando aqui? E outra, que qualidade ela teria passando 1 ou 2 dias dentro de uma câmara fria de uma carreta? Não é muito mais saudável, não é muito mais qualidade de vida a gente poder ir no mercado e encontrar todos esses produtos fresquinhos produzidos aqui na nossa região, com o trabalho das pessoas do nosso entorno? Então, isso é uma questão de ecossistema. É a gente saber valorizar a cadeia agro e o trabalho do produtor rural, e o produtor rural também valorizar, por exemplo, os distribuidores, os supermercados, as fruteiras, os motoristas de caminhão que fazem esse trabalho de levar a mercadoria de uma ponta até outra, a indústria de embalagem, seja de papel ou de plástico, que também é muito importante, a questão da rastreabilidade, as agropecuárias com os fornecedores de ração. Olha quanto movimenta toda uma economia em função de uma pauta, né? Quantos empregos são gerados e quanta renda é gerada e quanta qualidade de vida é gerada. Então, esse é o nosso entendimento. Só teremos comunidades melhores com a real participação e valorização do produtor rural. E o nosso convite é que produtores busquem a qualificação, e aqui existe uma ferramenta, que é o Programa de Sucessão Rural Familiar, e sociedade, valorize o produtor rural, porque sem ele nós não vamos conseguir construir comunidades melhores. Muito bem, presidente, exatamente isso. E para isso, para complementar isso que o presidente está nos trazendo, eu vou convidar para nós assistirmos mais um vídeo, né, que é agora da família Greff, de Ivoti. Quando a gente fala em sucessão rural e, enfim, do programa em si, uma coisa que me marcou muito, porque a gente tem relações nisso, né? Na família a gente tem relações afetivas, né? E quando a gente fala em sucessão rural, a gente tem que ter as relações profissionais ali também, né? E aí tem que ter muito diálogo, muito aceitar, muito esperar o tempo disso acontecer, que eu acho que é um pouco o que está acontecendo com a gente, assim. A gente nunca foi contra. Vocês têm que ficar em casa, têm que ir nas firmas. Eles que escolheram, né? E aí, presidente, tá vendo? A Vanessa é uma figura incrível, os pais dela também. A mãe dela, eu acho a verdade que ela traz muito, muito linda, né? Porque ela trouxe... Dona Maria? A Dona Maria trouxe no depoimento dela, Marcelo, aquele incômodo, né, que o alemão tem. Estudou! Ela estudou, ela fez faculdade, ela viajou para a Alemanha. Por que ela quer vir para o meio da roça? Ela fez isso de plena consciência, né? Então, é uma família que a gente tem muito orgulho do trabalho que eles fizeram. E outra... eles saberem que não está nada pronto, né? Acho que a Vanessa foi feliz. Assim como na agricultura, assim como na plantação, na vida da gente, cada coisa tem o seu tempo, tem o seu momento também, né? E eu acho que a Vanessa foi muito feliz na visão dela de que vamos começar, vamos ir organizando, e organizaram vendas por WhatsApp. E eu tenho certeza absoluta que houveram dificuldades, que não foi tudo bonito, que não é tudo certinho, mas eles conseguem trabalhar isso em família e conquistando, realizando essas questões em família. A da família Greff é um outro exemplo que a gente tem. Depois da família Benetti, vai ter um vídeo da família Benetti também? Vai ter vários ainda, presidente. Nós vamos ter vários recortes legais aí. Eu já ia. Vamos colocar agora já. Vamos assistir o próximo vídeo. E é da família Benetti. Vamos para o próximo. E junto a isso, então, surgiu então o programa do Sicredi, né? De sucessão familiar. A gente participa então do segundo grupo, né?
São vários temas, assim, né? Cada encontro era um tema muito importante, assim. Sobre a gestão do tempo, sobre a questão da economia da propriedade, de gestão de recursos. Então, toda essa questão, a gente vinha sempre dialogando, né? Na volta para casa e depois em casa, né? Às vezes nós trabalhando, mas te lembra que eles falaram lá, o negócio lá do Sicredi, quem sabe a gente faz desse jeito, né? Então, nesse sentido, foi muito importante para nós. Foi muito bom. Nossa, foi ótimo. A gente mudou bastante coisas depois que a gente começou a participar. O que mais mudou, assim, que eu considero que foi uma mudança pessoal, assim, eu considero, né? Que é a questão de eu saber ouvir, né? Eu tenho uma dificuldade de ouvir, né? Às vezes eu quero que seja do meu jeito e daquele jeito. E isso, o programa, ele ajudou muito, assim, né? De entender que cada um tem o seu posicionamento e que nenhum deles está certo ou está errado. A gente tem que chegar num consenso. É um sonho de qualquer pai, né? Manter primeiramente a família unida, né? E ainda mais na mesma atividade, né? Eu acho que a gente conseguindo ganhar dinheiro e ser feliz com o outro é tudo que a gente almeja, né? E aí, presidente, o que achou do seu Wilson e da dona Miriam aí, né? Que conseguiram ganhar dinheiro, ser feliz e ter saúde, não precisa mais nada, né? E ter a família próxima, ter a família perto, diz o seu Wilson, né? E aí, uma das grandes aprendizagens que a Ana Benetti, né, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Canela, dos Trabalhadores Rurais de Canela, essa questão, né? Porque como ela é uma grande liderança, né, essa questão da aprendizagem do saber ouvir. Então, tudo isso, gente, veio com essa questão do programa. E aí, como esses vídeos acabam, vocês conseguem perceber, o pessoal que está em casa nos assistindo, né, presidente, como esses vídeos ilustram aquilo que nós falávamos agora, né? Porque às vezes, como eu disse, mas parece tão breve, tão fácil. Gente, esses módulos literalmente fazem a diferença na vida dessas famílias. E outras questões, porque assim, eu tive a oportunidade, presidente, de visitar várias famílias agora também da turma 2, que nós... As aprendizagens aplicadas dentro das suas propriedades, os grandes crescimentos organizados em questão de produção, de agregar valor aos seus produtos, a ter uma qualidade de vida melhor, a ter um grande aumento econômico, de ganhos de lucratividade. Então, isso é maravilhoso. E eu queria aproveitar, porque com o seu Wilson eu tive um grande diálogo sobre sucessão. E aí ele me disse assim, Marcelo, eu entendi que sucessão não é substituir, é agregar, Então, gente, o programa, na sabedoria do seu Wilson lá de Canela, do seu Wilson Benetti, nós conversamos sobre isso e o seu Wilson vai lembrar, logo depois que ele estava peneirando a terra, ali para suculentas, ali que aparece no vídeo. E aí nós falamos sobre isso. A sucessão rural, gente, é isso que nós temos que ter claro, né? Que ela não vem para tirar ninguém, para substituir, não. Ela vem para agregar, né, as diferentes gerações, para distensionar esse discurso e para que todo mundo possa auxiliar pensando no bem comum, do negócio e da família, obtendo essa sucessão e essa continuidade na propriedade. Né, presidente? Marcelo, Oi. Marcelo, por isso que eu traduzo esse programa com a palavra respeito. Porque sucessão é respeito. É respeito às gerações futuras e é respeito ao legado das gerações antepassadas. Sucessão não é substituição. Sucessão é fazer a transição com a mesma política, com ética, com carinho, respeitando o legado, respeitando a história, né? Tem um amigo meu que diz que sucessão é um sucesso grande. E é verdade, né? E a dona Miriam e o seu Wilson, além de terem um pé de carvalho gigante, a gente comeu uma galinha caipira com massa num domingo de manhã, quando teve um módulo de tendências, foi na propriedade deles. Eles trazem um outro aprendizado muito rico do curso e que a Ana compartilhou conosco dias atrás, durante uma reunião que nós fizemos para redesenhar todos esses módulos, né? Fazer a avaliação. E a Ana trouxe uma fala que eu não tinha me dado conta, e talvez tu também não, Marcelo,
que quando foram procurados para participar do programa, logo veio aquela desconfiança. Mas o que o Sicredi quer com isso, né? O que eles querem vender, o que eles querem... Eu vou ser transparente aqui, quem me conhece sabe Exato, que eu não consigo... exato. O que eles querem me empurrar, né? E então veio aquela coisa com o pé atrás, né? Mas eles resolveram, assim, se despir dessa desconfiança e se inscreveram e foram participando, e conforme foram participando, foram desarmando também, né? Foram tirando esses muros, esses coletes de proteção em relação ao programa e percebendo que, de fato, o programa ele é genuíno. O programa ele é financiado, até para que todos saibam, com um fundo que a cooperativa tem, que é chamado FATES, que é um fundo de assistência técnica, educacional e social para associados da cooperativa. É um percentual do resultado das sobras que a cooperativa tem, que é destinado justamente para trabalhar a educação. E daí nós trabalhamos a educação de crianças através de programas como União Faz a Vida, que eu nem vou puxar esse assunto contigo, porque eu sei que daria uma outra conversa, né, professor? As cooperativas escolares, o Comitê Mulher, a educação financeira, a assessoria empresarial para as pessoas jurídicas e para o público agro, nós desenhamos com muito carinho e em comprometimento o programa de sucessão rural. Então, ele tem sucessão no nome, mas o objetivo maior é fazer uma sucessão respeitosa e em vida. Porque depois que os filhos perderem um pai ou uma mãe, não queiram discutir sucessão, porque é muito triste, é muito difícil. Então, acho que se a gente puder tratar dessas coisas enquanto todos estão vivos e fazer com que os pais possam ter orgulho do trabalho que os filhos estão fazendo, aproveitem essa oportunidade, esse convite que nós, enquanto Sicredi Pioneira, fazemos para todos os nossos associados agro. Muito bem, né, presidente? Porque é uma das grandes questões ainda do cooperativismo, né? Esse olhar para o social, né? E eu acho que a Pioneira faz isso muito bem, e nesse programa, com muito amor e carinho aos nossos agricultores. Tem extrema importância. E convido agora, presidente, vamos se emocionar, acho que um pouquinho de novo agora, porque são vídeos um pouco mais longos, que aí nós vamos ver agora outro recorte importantíssimo de depoimentos de sucesso do nosso programa da família Greff. Vamos lá. Como a gente tem produção de hortaliças, a gente precisa ter um planejamento bem organizado, né? Eu sempre preciso ter produto, né? Eu preciso ter um manejo de solo bom, assim, saudável, eu preciso ter uma rotação de culturas, então tudo isso exige planejamento. Então não é só a questão financeira dos gastos, entrada e saída. Isso não acontecia, não tinha isso, né? Não tinha esse planejamento antes do programa, não tinha, né, a questão das entradas, as saídas dos gastos, não tinha nada disso. O programa veio muito a contribuir com isso, então, né? É melhor, às vezes, nós que somos jovens, a gente ir um pouco mais de calma, dar tempo ao tempo. É melhor estar todo mundo junto daqui a 10, 15 anos do que tu forçar uma mudança, tu acabar gerando muito estresse. E, por exemplo, os meus pais desistirem, assim, não, a gente não vai fazer mais nada, a gente não quer mais saber, se vocês querem assim, façam assim. Eu acho que o caminho não é esse. O que achou do depoimento do seu Jonas Greff? Né? Daqui 10, 15 anos nós estarmos juntos, respeitando, né? E o caminho é esse, não é a questão da separação daqui a pouco, de afrontar os pais, longe da dialogicidade, né, Tiago? E não conseguir ter esse encaminhamento. Então, o programa na família, e a gente sabe que isso é um processo, né? A gente fala muito no programa da passagem do bastão, né? Que não, e aí até o seu Flávio vai falar depois, eu não vou estar, né? Quando é que a passagem do bastão? Não é num momento, né? Isso é um longo processo, e que a gente deve respeitar. Mas a gente dá todas os macetes e caminhos para que essas questões aconteçam, e aqui a gente vê na prática, famílias que participaram do programa trazendo esses excelentes depoimentos e emocionantes. Eu concordo. Acho que o Jonas foi feliz porque ele traz, Marcelo, justamente essa questão de que sucessão não é substituição. Sucessão é uma transição respeitosa em vida. E quando a gente fala de diálogo, de respeito dos pais com os filhos,
a gente também precisa reforçar o diálogo e respeito dos filhos para com os pais. Entenderem que os pais são de uma outra geração, que tiveram uma formação diferente dos filhos atualmente, que o mundo mudou e evoluiu muito em algumas coisas, em outra até não evoluiu, regrediu, mas isso faz parte também da evolução humana, e que os filhos possam entender também qual é a trajetória, quais são as bagagens que os pais trazem e respeitar essa bagagem dos pais. Porque nessas trocas, além dos pais aprenderem novidades ou inovações com os filhos podem receber muita sabedoria dos pais. Exatamente, né, presidente, que muitas vezes esse conhecimento, essa sabedoria vem agregar também muito mais, porque dali já se dá um salto técnico, auxiliando essa sabedoria, né, histórica, que já vem lá dos avós, do conhecimento da terra, com toda essa questão tecnológica, que esses jovens na família acabam agregando e colocando, né, essas questões mais tecnológicas, técnicas, enfim, então que acabam agregando e ampliando, inclusive, produções e uma série de questões. E aí estamos vendo, gente, nós estamos passando para vocês, eu imagino, esse real propósito do programa. E aí, presidente, eu vou aproveitar para nós chamar mais um vídeo, que é um recorte também importantíssimo lá da família Ludwig. Olha, o programa para nós uniu mais a família, né? Mostrou para os meus filhos, que até para mim, que eu não sabia o que eu produzia, o que eu não produzia, o que dava no ano, qual era o movimento, o que estava acontecendo, nem eu não sabia. Então abriu um bom pouco isso aí. E ajudou os filhos a enxergar também o que está acontecendo, porque a maioria que eu vejo aqui, os pais não abrem nada para os filhos. Eles têm tipo uma caixa preta em casa, os filhos não precisam saber. Aí os filhos não sabem o que está acontecendo. Então eu acho que a sucessão rural, o mais forte de tudo, tem que ser batalhado em cima disso. Conversa, assim, entre nós sempre foi tranquilo, nunca teve problema, sabe? Mas não era assim, bem, que nem agora é mais fácil. A gente pega ali, às vezes a gente senta ali pra tomar decisão, sabe? Que antes não era assim, né? A gente senta, conversa, vamos ver, é isso, é aquilo. Antes era mais tipo o pai que resolvia, né? Não vinha te perguntar, né? Falava assim, mas não vinha tanto conversar assim, pedir, pode ser assim, não pode. Agora já é mais aberto. Se conseguisse convencer bastante gente de vir para fazer a sucessão, seria muito interessante. Que é a coisa que eu pouco convivi, eu vi que fez toda a diferença para nós aqui. E o Vili, porque o Vili ele estuda fora, né? Então ele fica uma semana na escola, uma semana na propriedade. E aí, porque o restante da família participou integralmente, né? E eles têm uma produção monstruosa, assim, envolvidos com a suinocultura. Então, de investimentos ali no pós-programa, né, presidente? Que os caras, o Paulo e a família toda, o André, a Andréia, né? Investiram só no chiqueiro lá mais de R$1 milhão. E aí, composteira, né, para os dejetos. Fizeram um investimento, é uma propriedade exemplar nessa questão da suinocultura, né? E aí tu escutar de um cara que trabalha há tanto tempo, né? Que tem uma propriedade organizada. Hoje tu vai lá, o Paulo sabe o número por número, quanto custa, o que acontece. O André, eles têm isso na ponta da língua, né? E dessa organização. E aí ele dizer, não, porque nem eu sabia quanto eu produzia. Não fazia a mínima ideia. Né? Porque às vezes a gente faz essa pergunta, né? E a gente pode pensar, quem está nos acompanhando, né? Se a gente perguntar, a última safra de tomate, que nós usamos, né, presidente, o exemplo do tomate, quanto deu de lucro? Qual foi a minha lucratividade? Qual foi a minha rentabilidade? Será que nós sabemos? O programa, gente, ele vem a trazer isso. E aí nós temos aqui um depoimento claro de um agricultor que tem uma propriedade muito organizada, onde a sucessão rural já está acontecendo. Até o André agora, fiquei sabendo que o seu Paulo vai ser vovô, e aí eles já estão construindo a casa lá, né? Então, sinal próximo aí da casa do seu Paulo, ali nas terras, para dar continuidade a esse excelente trabalho que eles fazem lá. Então, é mais um grande exemplo de sucessão aí. E o mais importante, o controle, né? Essa questão dos indicadores. Não é só a última safra de tomate. E a Vanessa, quando voltou da Alemanha, ela trouxe esse conhecimento também, né? Lá na Europa existe cultura, se perguntar em 1920, em 1930, em 1940, como é que foi a safra, como é que foi a chuva, como é que foi a neve,
eles têm tudo anotado na época, não existia computador, planilha, nada, Não. e era controlado e anotado. Acho que toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então, no que as famílias fizerem esse acompanhamento mais técnico, mais gerencial dos indicadores da propriedade e virem o quanto é importante ter um excelente resultado, ter lucratividade, legal, mas vai ter um ano que a lucratividade não vai ser boa, vai ter prejuízo, não é legal, não é. Mas a gente vai saber quanto perdeu, porque isso é menos pior do que perder e nem saber quanto perdeu. E daí tu começa a olhar que a cada 3, 4 anos tu tem um ciclo negativo e tu começa, inclusive, poder te organizar para como superar esses ciclos, né? Olha como a questão dessa gestão financeira e econômica da propriedade também é importante. Tu tá percebendo que a cada 4 anos tem uma quebra da tua produção, depois volta. São detalhezinhos, são coisinhas que a chave vai caindo, né? A ficha vai caindo conforme as famílias vão andando, vão caminhando no programa. Exatamente, né, presidente? Por exemplo, se eu trabalho com morangos, por que no intervalo da safra de morangos eu não trabalho com goiabas, né? Se eu tenho terras para isso, né? Então, de intercalar e de organizar. Então, o programa, literalmente, ele traz todas essas sugestões e dessa caminhada de nós olharmos, né, essa nossa propriedade em números, como o presidente Tiago nos trouxe muito bem. E faltou ainda agora, para nós assistirmos, um vídeo também excelente lá da família Potrats, de Nova Petrópolis. Quase hoje podia soltar foguete, que ainda a facilidade que eu tive para conseguir essa sucessão comparado com outros o que se houve. Porque o pai foi muito flexível nisso. E aí isso foi acontecendo naturalmente. Ele soltando um pouco mais a rédea e eu fui continuando do meu jeito. E ele acompanha hoje, com 86, ele nos acompanha ainda hoje junto, tanto que, claro, ele vai quando quer, volta quando quer, ele está livre. Eu acho que é o melhor presente que alguém pode ter, ver o pai contente, podendo acompanhar. É só olhar para ele que tu vê a alegria que ele tem. Porque o pai diz assim, como é que eu vou saber quando é que eu vou passar bastão em diante? É a frase que me marca até hoje que o pai fala isso. Isso aí não tem como dizer o momento quando vai acontecer isso. Isso vai acontecendo naturalmente. Cada dia um pouco mais, eles vão avançando. E é o certo, porque não tem como tu marcar um dia, tal dia tu vai assumir. Aqui nós temos um duplo exemplo de sucessão, né, Tiago? Né, porque como o seu Flávio, né, então ele viu que foi passando o bastão, diferente do que o Paulo Ludwig disse, né, da questão tem muitas famílias que têm uma caixa preta, né, e a sucessão ela acontece assim, né, através daquilo que nós já comentamos, através do diálogo, do sentar, do conversar, do mostrar os números, muitas vezes que talvez não sejam bons, mas esses números têm que ser conhecidos, inclusive para nós mostrarmos e trocarmos de estratégia, né? Então, são depoimentos que mexem muito. E aquilo que nós falamos, né, dessa passagem do bastão, né, ele é um processo. E um processo a gente tem que respeitar, porque todo processo ele leva tempo. Mas é outra história bonita, hein, presidente? Eu pulo essa, por favor, porque eu acho que a alegria dele de conviver com o pai, né, valorizar a transição respeitosa que o pai dele fez, e numa época que não existia, ninguém falava disso, não existia o programa, esse assunto não se debatia, né? O pai era o chefe da família até a morte do pai. Quando o pai morria, um outro passava a ser o chefe da família, e era assim. E ele teve a oportunidade de receber esse presente do pai dele em vida e conviver com o pai dele até hoje, com 83 anos, né? E rachando lenha, botando muito piá no bolso, porque com certeza, aliás, diz que a melhor forma que tem para a gente se esquentar é rachando lenha, porque a gente se esquenta 2 vezes, né? Quando faz o fogo e quando racha a lenha. Boa! E ver a filha dele também participando disso tudo, né? Logo vem a questão dos netos, então 4 gerações convivendo. Acho que isso é qualidade de vida também, né? Isso é qualidade de vida.
Exato. E aí, Tiago, enfim, a questão da Bárbara, que é a filha do seu Flávio, né, que está aí, aparece no vídeo também, ela tem N planos que surgiram também, inclusive, depois do programa, ou durante o programa também, né, que é a questão do turismo rural, que eles têm uma grande propriedade ali, eles têm uma casa lindíssima lá que ela quer restaurar, já tem projeto, inclusive, pronto de restauro, né, trilhas ecológicas, porque o lugar deles lá, a localização é privilegiada, né, entre montanhas, cachoeiras, enfim, é lindíssimo o lugar deles, e aí eles continuam, né, tinha toda essa questão de trabalho com gado, agora gado de leite, gado de corte, ovelhas, cabritos, açudes, então é uma propriedade, assim, que é riquíssima. Se ela quiser aproveitar, ela podia aproveitar nesse turismo rural como experiência para os turistas, né, cortar pasto e tratar o gado, porque daí também já reduz o custo da mão de obra. Exatamente. E eu tenho certeza que ela vai estar nos acompanhando, ela vai mandar um WhatsApp para nós, hein, presidente? Isso aí, muito bom. Bom, e aí, presidente, assim, né, indo também agora já encaminhando para esse nosso fechamento, né, agora tem um recorte bem importante que é um vídeo fechamento, onde nós temos um compilado das 4 famílias, de um pouco de um recado final do que o programa representou para eles. Então, vamos ao vídeo. E uma coisa que a gente diz é que se tomou café hoje, se tu almoçou hoje, agradeça a um agricultor familiar, né? Porque foi ele que produziu. Porque quando nós casamos, nós não tinha quase nada. Tinha sim, mas e ver tudo que a gente fez e o que pode deixar para eles, eu sinto muito orgulhosa. Falo muito para eles, estudem, trabalhem e cuidem das coisas, porque nós trabalhamos muito para construir isso e nós não queremos ver o nosso patrimônio desmoronar. Eu não sei se vai ter outra geração após a da Bárbara. Daqui a pouco nós vamos ser pessoas em extinção. Algum momento nós vamos ter valor de novo. Foi inconsciente a minha escolha lá atrás, né? Mas estava muito pautada assim no que não é só de mim, né? Isso não vem só da minha geração, vem de outras gerações, né? Eu sou realizada profissionalmente com isso, né? Encaro isso, ainda é um processo, né, que ainda está se dando, mas eu sou realizada, eu acho que essa seria a palavra, assim, né? E o que a gente tem aqui não é só uma profissão, é um sentido de vida. Eu sabia que tu ia terminar com essa última frase, né? Então, acho que fica essa mensagem para todos que nos assistiram nessa noite. Vai muito, assim como professor, ser professor é mais que uma profissão, Marcelo. Tu é professor e tu sabe o que eu estou te falando. E eu lembro com muito amor de todos os meus professores. E agricultor também. Agricultor é algo que é algo muito, muito, muito especial. Eu tenho um carinho enorme. Eu tenho a minha propriedade também e eu estou aos poucos brincando de agricultor porque é algo que me realiza, porque eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente nunca trabalha, a gente vai vivendo a vida. E eu só queria deixar um muito obrigado às famílias que participaram das gravações, as nossas 4 famílias queridas que nos acompanharam nessa noite. Eu assisti esses vídeos 3, 4 vezes antes dessa nossa gravação e chorei em todas, e daí estou assistindo hoje também, emociono porque de fato mexe com a gente, porque é algo que nós aqui na cooperativa, não é só o Tiago, não é só o Marcelo, não é só a Carla da GR, não é só o pessoal, o Carlos que trabalha com isso, o Adanir que daqui um pouco vai voltar com a gente, os nossos gestores agro que estão nas agências, os nossos associados, mexe com todos nós, e para nós é muito importante. Então, deixar um abraço para as famílias que participaram das gravações, deixar um abraço para as famílias que não gravaram dessa vez, mas que participaram do programa. Se a gente tivesse feito um vídeo de cada uma das famílias, nós temos um festival do cinema com esses vídeos, porque quando eu vi a primeira vez, eu disse assim, são tomadas de imagem lindas, lindas, lindas. Parabéns para quem fez essas imagens, para quem gravou esses depoimentos, para quem conseguiu fazer essa edição, porque isso merecia uma série na Netflix, né? De tão maravilhoso que é, e o mundo todo tinha que enxergar
a história das famílias que nós temos aqui na nossa região da Sicredi Pioneira. E um abraço também aos próximos integrantes do curso. Eu não sei quem são, não sei quantos serão, mas hoje nós deixamos aqui esse convite para que façam parte do programa, porque vai ser puxado, vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ter umas pauladas no meio da caminhada, mas lá no final, como tudo na vida, vai ter valido a pena, né? Então, eu agradeço o convite de participar desse momento tão especial, né? Nesse nossa gravação hoje do Falando em Campo, e espero que de alguma forma a gente tenha tocado e tenha levado alguma mensagem no coração de todos que nos assistem. Exatamente, presidente Tiago. Eu também vou me despedindo aqui, agradecendo a participação dessas nossas 4 famílias, né, da família Benetti, da família Potratz, da família Ludwig, da família Greff, e também a todas as famílias que fizeram parte do nosso programa, da turma 1, da turma 2, da turma 3, que se Deus quiser, depois da nossa pandemia, nós vamos estar retomando, que eu já estou visitando também. Já temos um ensaio, presidente, de uma turma 4, nós temos também agora um ensaio em parceria, talvez junto com a Emater, de um grupo que vai ser feito em Gramado, Canela e São Chico. Então, a gente tem uma série de turmas aí que já estão se organizando, estamos ainda aguardando um pouco pela questão da pandemia. Mas deixar um abraço, e a todos os nossos agricultores que nos assistem, que nos acompanham. Quem um dia fiquei tomado, disse, olha, minha propriedade estava precisando de algo, eu acho que o programa se identificou com os módulos, acho que nós vamos ajudar, gente, sintam-se convidados a participar. Procurem a agência do Sicredi, da cidade de vocês, conversem com o gerente ligado ao agro, agricultura, né, que eles vão saber dar as orientações, e se daqui a pouco tiverem dúvidas, eles vão ter o contato para nos procurar na área social aí. E aí, parabenizar também, né, presidente, toda a nossa equipe aí, ligada ao social, ligada ao programa, né, pelo excelente trabalho realizado, que é um orgulho muito grande. A gente se dá conta da importância e da excelência do trabalho realizado quando a gente assiste vídeos como esses. O quanto nós podemos fazer e auxiliar na vida e mudar e auxiliar a vida das pessoas. Então, eu também escolhi trabalhar junto ao programa porque é uma opção de vida, porque eu sempre, como opção de vida, eu sempre pensei, vou fazer o bem, aonde eu estiver, como professor e agora principalmente dentro dessa questão do programa de sucessão rural. Muito obrigado a todos, gente, um grande abraço e viva a nossa agricultura e viva todos os agricultores, que com certeza hoje, essa virada cultural que nós tínhamos uma vez, de olhar a agricultura como com olhos um pouco estranhos, onde não tinha tecnologia, que tudo era distante, que não tinha nem luz trifásica, essa história mudou. Essa história mudou. Em muitos lugares ela já mudou. Porque eu visitei propriedades agora, que não estão aqui nos vídeos, de agricultores que produzem mais de 1 milhão de toneladas de maçã por safra. Tecnologia de ponta. E aí eu podia elencar aqui uma série de propriedades fantásticas que eu visitei. Então, assim, gente, a agricultura, em muitos lugares, ela está em processo de mudança. Mas a valorização, ela já está acontecendo. E já começou. Um grande abraço. É isso aí. Me vejo nas lágrimas do Tiago, né? O quão comovente e o quão isso acaba mexendo com a gente, né? E até, vamos dizer assim, durante os episódios, assim, assistindo aquilo, me veio assim na mente, poxa, eu aqui na ponta faço parte disso diariamente, né? Então, como é gostoso de ver, assim, as coisas evoluindo, as coisas acontecendo, né? Vendo que a sucessão rural não é um simples programa para dizer que a cooperativa tem, não, ele é um programa pensado, estruturado, né? E o melhor de tudo, é um programa com um propósito, né? De construir propriedades melhores, mas para a finalidade final, sim, das nossas comunidades melhores. Afinal, como a própria moça colocou no vídeo ali anteriormente, né? Quem não tomou café hoje, quem não almoçou, quem não está pensando, já preparando a janta nesse momento, né? Provavelmente algum item, algum complemento dessas refeições, com certeza veio do agricultor, né?
Então, realmente é um assunto assim que daria muito pano para manga, horas e horas de conversa, né? Mas gostaria de deixar também aqui o meu agradecimento, tanto ao Otávio quanto ao Marcelo, né? Por participarem, estarem trazendo esse assunto hoje aqui para nós, né? E convidar também, né, ao pessoal que está acompanhando, enfim, que a sucessão rural foi o assunto, né, desse episódio de hoje, né, do quadro Falando do Campo. Mas não para por aí, a gente ainda tem mais. Na próxima semana o assunto será tecnologia e inovação na prática, na qual também um dos nossos convidados novamente será o nosso amigo Marcelo Marim, que é o assessor do Programa de Sucessão Rural da nossa cooperativa, né? Teremos a participação também de Jorge Schaffhauser, pesquisador da Embrapa, né? E também a participação de produtores de leite, o Gerson e a Joana Neumann, né? Então, novamente, agradecemos a atenção de quem nos acompanhou até aqui, né? E fica o convite para, na próxima semana, estarem novamente junto da gente para esse bate-papo gostoso de troca de experiência, conhecimento, enfim, do nosso jeito Sicredi de ser também. Meu muito obrigado. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, até mais.